Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração rapaz baleado no Cabo de Santo Agostinho. Empalador assassinado a tiros no São Francisco do Cabo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 21 de setembro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 13 assassinatos, 11 deles ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.312 assassinatos, sendo 1.227 no interior e 1.085 no Grande Recife. A Polícia Federal diz que identificou o homem que arrombou 2 agências em 2 bairros diferentes no centro do Recife. Quem traz as informações é a repórter Juliana Oliveira. As investidas foram nas agências da Boa Vista e Ilha do Leite, no Recife. E a ação foi praticada por um homem que usava bermuda, camisa, boné e sandália. Em uma das agências, o suspeito abre a porta principal com uma chave de fenda, entra no banco e logo em seguida deixa o local. De acordo com Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, a ação durou poucos minutos e o homem fugiu levando alguns objetos bancários. 2 agências assaltadas, arrombadas por essa mesma pessoa. Também em junho desse ano, essa pessoa também possivelmente já foi presa pela Polícia Federal. Então agora é questão de tempo para que a gente possa solicitar o mandado de prisão preventiva temporária, localizá-lo e prendê-lo novamente. Na primeira vez que ele foi preso, ele foi liberado em audiência de custódia. Agora ele não é mais réu primário. Então a grande possibilidade de ele sendo preso é ir para o sistema prisional, sendo confirmada a prisão preventiva dele. A polícia também não descarta a possibilidade de que o suspeito tenha envolvimento em outros arrombamentos de bancos no Recife e região metropolitana. As 2 agências foram periciadas. O suspeito ainda não foi localizado. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. José Maria Bezerra, de 32 anos de idade, ele trafegava de motocicleta quando foi assassinado a bala na PS-149 em Pirajuba, no Agreste do estado, provavelmente ao tentar se livrar de um assalto. Elementos no EcoSport em uma motocicleta Bros tentaram assaltá-lo e tentou fugir, e aí acabou sendo assassinado, e o corpo foi encaminhado ao IML em Caruaru. 2 traficantes morreram baleados durante confronto com a Polícia Militar na comunidade Nova Queimada, em Timbaúba. Outras 5 elementos, integrantes da gangue denominada de Santiago, conseguiram fugir. Josinaldo Gonçalves da Silva era conhecido por Chiba e Rostan Rodrigues de Almeida ainda chegaram a ser socorridos na unidade de pronto atendimento ao Timbaúba, dentro do corpo. Os corpos foram removidos para o IML. Outros 5 suspeitos, incluindo 2 mulheres, foram presos e encaminhados à delegacia em Nazaré da Mata. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jefferson de Moraes Matias, um rapaz de 26 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta Tornado e foi emboscado e assassinado a tiros na PE-40, altura do quilômetro 14, em Chão de Alegria. Crime praticado por 2 homens em uma outra motocicleta, uma moto vermelha. A motivação do crime é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Daniel José da Silva, jovem com 19 anos, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Praça Herculano Bandeira, no bairro Sertãozinho, em Nazaré da Mata, por 2 homens numa motocicleta. De acordo com informações, Daniel foi atingido por bala perdida, teria morrido de graça. Ele foi levado para o hospital local e chegou a ser removido para o HR. Atiraram uma outra pessoa lá e uma bala perdida atingiu Daniel, que acabou morrendo aqui no Recife, no Hospital da Restauração. Gabriel Francisco dos Santos Gomes, de 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em casa, na cama, no sítio Passeca, zona rural de Macaparana. Um só elemento cometeu o crime. De acordo com informações, o jovem, há cerca de 8 dias, havia, durante uma briga, esfaqueado um tal de Lucimário, conhecido por Dita, e ele pode ter sido assassinado como vingança. A doméstica Maria de Lourdes Santana, com 51 anos de idade, foi assassinada na rua Tiradentes, no centro, em Águas Belas, por elementos desconhecidos. Suspeitos, um tal de Marciano e um outro, que foram
vistos momentos antes com a vítima. Portanto, esse Marciano e o outro elemento estão sendo procurados pela polícia. O corpo de Maria de Lourdes Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sandro Reginaldo da Silva, de 21 anos de idade, foi assassinado a bala na rua 15 de novembro, loteamento Adalgisa de Menezes, em São Caetano. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR os recepcionistas Eider de Ouro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica, Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de São Antônio, barraca Santa Cruz de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio Ferreira do Janga, e os vigilantes Josias Márcio, Isaías Eduardo, José Bonifácio. E agradecendo os operadores aqui com a gente na Rádio Jornal: Erivelton Chaveirinho, Edilson Lima, Camutanga, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, Guga, Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César, do Pedal da Casa Amarela, e o Avanildo Cerqueira, comandando o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. E agradecendo a audiência da turma ligada aqui na Jornal. Chibata está no Cabo de Santo Agostinho, o DJ Pitino, no cemitério de Santo Amaro. Beto é motorista de ônibus e Catapulga é cobrador. Guga, da loja de motos, na Avenida Doutor José Cláudio Queiroz Leite, pertinho da saída de Beira-Mar, no Jango, onde está também Mauro da Mão de Vaca. No terminal de ônibus de Pau Amarelo, Nelson, que trabalhou na SDS, amigo de Marcelo do Caetés 1, a mãe do Nelson, Dona Marisete, do Jardim Brasil 2, e as tias do Nelson, Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias. Adenilson dos Santos Silva, um rapaz de 26 anos de idade, ele trafegava de moto, está voltando para casa, e no meio do caminho, na estrada do sítio Murici, bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru, ele sofreu um atentado à bala, foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência. Aliás, ele acabou morrendo. Ele morreu no local. Adenilson dos Santos Silva não chegou a ser socorrido e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Gilberto Henrique da Silva, um idoso de 66 anos de idade. Ele foi assassinado a bala quando assistia TV em casa, na rua Galdino Diniz, no sítio Santo Amor, em Triunfo, no interior do estado. Um elemento que teria atirado do lado de fora da casa. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do idoso Gilberto Henrique da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Morre no Restauração rapaz baleado no Cabo de Santo Agostinho. Embalador assassinado a tiros no São Francisco do Cabo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Erenilson Souza da Silva, jovem com 20 anos, foi assassinado a bala na Avenida João Clementino, no interior do bar Sabor Nordestino, em Catende. 2 homens encapuzados invadiram o estabelecimento anunciando um assalto, mandaram que todos deitassem no chão e em seguida atiraram e mataram o jovem. Foi uma execução. O corpo de Erenilson Souza da Silva, de 20 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Tiago Araújo Nunes de Freitas, 52 anos, residente na rua Metério Marcel, na Várzea, foi agredido a facadas na Avenida Márcia de Whindersson, no bairro do João Paulo II, em Camaragibe. E o suspeito, um tal de Daniel Vilarim, e esse atentado teria sido por questões de ciúmes. Levado para o SEMEC lá de Camaragibe, Tiago Araújo Nunes de Freitas foi removido para o Hospital da Restauração. Cleibson Severino da Silva, de 23 anos de idade, um ex-presidiário por tráfico de drogas, foi agredido a facadas na Avenida Mariana Malha, no bairro Primitivo de Miranda, em Vitória de Santo Antão, por um tal de Demilson. Os motivos desconhecidos, e a vítima foi levada para o Hospital João Murilo, lá em Vitória, de onde foi em seguida removida para Recife, para o HR. O morador de rua Felipe Lopes de Andrade, 24 anos, foi agredido a facadas na rua Comendador José de Dinheiro, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, por elemento desconhecido, sendo socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento ou por debaixo de jangada, de onde foi em seguida removido para o do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Leonildo Oliveira da Silva, de 22 anos de idade, residente numa chácara em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi baleado na residência dele por elementos desconhecidos, atingido nos braços de raspão no pescoço. Leonildo Oliveira da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração.
Um ônibus da empresa Globo que fazia a linha do Morro da Conceição foi assaltado na Avenida Norte, pertinho do viaduto de Santo Amaro. Um só elemento armado com a faca Peixeira levou dinheiro da renda do carro. Um outro ônibus, este da Borborema, fazia a linha Candeias Derby. Foi assaltado na Avenida Agamenon Magalhães por 2 suspeitos armados de revólveres que roubaram os objetos dos passageiros. Luciana Cordeiro da Silva, de 29 anos, residente na Rua Esperança, comunidade Portelinha, no Jequiá, foi agredida a facadas por Alexandra e Luciana de Assis Silva. Esta última foi presa em flagrante. A Luciana, vítima, foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA. Paulo Moraes da Silva, de 65 anos, residente na Rua Professor Silvio da Cunha Santos, em São Martim. Ele sofreu queimaduras num acidente na residência dele e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Tem mais gente sintonizada aqui na Jornal. Marilene do Caixa 5 no Big Bom Preço de Casa Forte. Severino Carvalho, nosso amigo, e o pessoal do time Verdão de Rio Doce também ligados com a gente. Dida Despachante do Detran, Zé Macaco da Oficina e a turma da Barraca de Genésio, Beto Caninha Tripa, Vando Beisola e Gil Caicai. Cícera Nunes, presidente da FETAP. Cícera Nunes está sempre ligada com a gente na Jornal. Bilda Quitanda em Palmarelo. Alexandre motorista da Mobi Brasil, e ele e a esposa Lene, os filhos e o filho Alain, e os pais de Xande, seu Luiz e Dona Anitta, e a amiga da família Tônia da Lojinha, no bairro Santana, em Camaragibe. O policial rodoviário federal Romero Silveira também está sintonizado aqui na Jornal. No Código de Unipapo estão lá Nestor Pio Amaro, pai velho da oficina, e Zenon, velho debaixo da cama. Tony da Guabiraba, a esposa Isabela, e os filhos Anthony e Laís. Anderson Felipe Cirino Barbosa, jovem com 22 anos, residente na Rua Parício Veras, em Afogados, em Gazeira, foi trazido aqui para Recife para emergência do HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. O William da Silva Arruda, residente na Rua R, bairro Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste do Estado, ficou machucado, vítima de uma colisão entre 2 motos, e foi trazido aqui para Recife para o HR. Islene Vitória Costa de Lima, residente na Rua Jaguarana, no Ibura de Cima, sofreu um acidente de bicicleta e foi socorrida no HR. Cláudio Bezerra dos Santos, 46 anos, residente na Rua 5, em Rio Doce, Olinda, sofreu um acidente de motocicleta na 2ª Perimetral Metropolitana e foi socorrido na emergência do HR. Marcos Basílio da Silva Júnior, 37 anos, residente na Rua Santo Amaro, na Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Felipe Franklin Silva de Souza, jovem com 23 anos, residente em loteamento São José, no Alto do Sacrifício, em Escada. Ele sofreu ferimentos no acidente. Ele viajava em um carro que, desgovernado, bateu no gelo baiano. Felipe Franklin Silva de Souza foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, terça-feira. Carol do Bar da Cabidela e Monsenhor Fabrício. Haverá uma sopa com a presença de Quinha, Olivete, Lulu, Gabriela, Silos Detran e a mãe de Carol, Dona Nenê. George Adriano Alcântara Saraiva é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Maurício da Farmácia Itinerante na Secretaria de Saúde está aniversariando, e haverá um almoço com a família na residência no Alto 13 de Maio. Aniversariantes da MERP PMVM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Carlos Roberto da Rocha Leite, o Tenente Antônio Bezerra de Andrade e os sargentos José Barbosa da Silva e Alexandre de Vasconcelos Silva. O professor de Tanató Edevaldo Marcha Lenta ligado com a gente, ele, Marcílio Alves da Funerária Morada da Luz, na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. Manuel Silvestre também está sintonizado com a gente na Jornal. A Ana Ceasa, toda a turma ligada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, em Igaraçu. O comissário Madruga e os filhos na empresa Redutora Segurança Patrimonial Escotamada, no Jangaim Paulista. Nuno de Ponta de Pedras e Ana da Lolita, em Carne de Vaca. Os comissários José Vicente Carlos Neto e Dodó do Maranguapium. Os dois trabalham na delegacia de Paulista, na Rua da Linha, Jardim Primavera, Camaragibe. A mãe do delegado Alamo Lima, Dona Cosma, o neto dela Jefferson Renato, também Derreia, seu Germano da Elisa Cabral e o Xangozeiro, Nego Xixa do Caiara, todos ligados aqui com a gente na Jornal.
Um morto e um ferido na PE-365 em Serra Talhada, no Sertão. As vítimas são pai e filho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando um veículo de passeio colidiu com a motocicleta. O homem que pilotava a motocicleta, identificado como Nenê, morreu no local. A vítima teve o braço decepado. Ainda segundo as informações, o filho de Nenê, que estava na garupa, sofreu ferimentos. O adolescente foi levado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães. Caminhão carregado com melancia tomba na descida da Serra das Ursas, em Pombo, no agreste do estado. O motorista teria perdido o controle do veículo e colidido em um paredão de rochas. Ele morreu no local. Uma passageira ficou ferida e foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital da Restauração. A equipe recebeu informação de que ela está grávida de 6 meses. O caso foi no quilômetro 63 da BR-232. Polícia investiga assassinato em Palmares, na zona da Mata Sul. Jonatas Valentim dos Santos, 33 anos, estava em um ponto de mototáxi quando um homem chegou em uma moto. Eles conversaram e começou a discussão. O autor do crime atirou várias vezes contra a vítima, que chegou a correr alguns metros, mas caiu e morreu. A Polícia Civil está investigando o caso. Mulher morre afogada em barragem no município de Bonito. Erivânia Leal da Silva Souza, de 43 anos, morava em São Caetano e foi passear com o namorado. Ela não sabia nadar e teria entrado na barragem, uma área onde não é permitido tomar banho. Quando o namorado da vítima percebeu a situação, ela já estava sem vida. Homem em uma motocicleta assalta 3 estudantes no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no agreste do estado. O suspeito passou pelos estudantes e parou na frente. O suspeito desceu da moto e fez menção de estar armado quando anunciou o assalto. E levou os celulares das vítimas, depois desapareceu. Tragédia em família, mãe e filho morrem em um incêndio dentro da residência em Petrolina, no sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram uma mulher de 90 anos de idade e o filho de 67. Mãe e filho foram socorridos, mas não resistiram. Outras pessoas que estavam no local também teriam ficado feridas. Segundo testemunhas, o incêndio começou após a explosão de um botijão de gás. A delegacia de Petrolina iniciou as investigações do caso, com morte a esclarecer. Taxista tem veículo roubado por um bandido no bairro da Encruzilhada, na zona norte do Recife. O homem havia terminado uma corrida em uma rua próxima quando a dupla de criminosos fizeram um sinal e o motorista imaginou que seria uma nova corrida. Já dentro do táxi, o assalto foi anunciado. Os assaltantes mandaram ele descer e levaram o automóvel em alta velocidade. Motoqueiro fica ferido em um acidente com um caminhão na BR-104 em Agrestina. O motorista do caminhão teria atingido o motoqueiro e saído do local antes da chegada da polícia. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, com fraturas. Acidente envolvendo 2 carros de passeio e um caminhão na BR-104, também em Agrestina. Os 2 carros pequenos bateram devido à forte neblina. Em seguida, o caminhão carregado de laranjas vinha atrás e também bateu nos carros. O SAMU foi acionado e fez o atendimento das vítimas. Por terem sofrido ferimentos leves, não precisaram e não quiseram serem levadas para o hospital. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração rapaz baleado no Cabo de Santo Agostinho. Gilvan da Silva Ramos, um rapaz de 36 anos de idade, profissão informada. Ele havia sido alvejado com disparos de arma de fogo no dia 10 do mês passado, no centro do Cabo de Santo Agostinho. E na ocasião, teria morrido um amigo dele, Luiz Gustavo Vieira Cunha, que tinha 33 anos de idade. Gilvan estava internado no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E a polícia segue investigando o caso. E atenção! Embalador assassinado a tiros no São Francisco do Cabo. José Orlando Ferreira da Silva, um rapaz de 35 anos de idade, residente na rua Renato Paulo de Sena, no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. Ele ontem, por volta das 6 horas da noite, estava em frente à residência dele, quando de repente surgiram 2 homens numa motocicleta. O garupa desceu, saiu atirando nele. Ele correu, mas foi alcançado e acabou sendo executado. José Orlando Ferreira da Silva
Ele trabalhava como empalador na Feira do Cabo e já havia tirado cadeia por crime de homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.